Marcos capítulo 14 e o verso de número 32. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se, e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais distante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quem diz amém? Eu gostaria de focar no dia de hoje, e não no dia que está sendo usado para a venda de chocolate, para a venda de ovo de Páscoa, para a venda de algum brinquedo, de alguma ornamentação, mas sim para o dia ao qual, segundo a Bíblia, Jesus ressuscitou. Eu ouço o amém por causa disso. Muitos falam e dizem por aí assim: Jesus morreu. Você já ouviu alguém dizer assim: ó, Jesus morreu na cruz? Já? Alguém já ouviu? Diga amém. Estão mentindo. É mentira, Jesus não morreu na cruz. Jesus entregou o seu espírito a Deus, porque nem a morte foi capaz de vencer o teu Jesus. A morte, todas as vezes que topou com Jesus, ela foi derrotada. A primeira vez foi com Tabita. Seu pai Jairo foi atrás de Jesus e disse: minha filha está doente. Quando Jesus chega lá, o que acontece? A menina já estava morta. Jesus disse: a menina dorme. Ela chamou ela pelo nome e ela ressuscitou. A segunda vez foi quando ele estava chegando a uma cidade por nome Naim, ia saindo uma viúva, e com seu filho ali num caixão chorando, Jesus disse: calma, mulher. Tocou no esquife e o morto reviveu. E quem não conhece a história do amigo dele? O amigo dele já estava 4 dias. 4 dias já cheirava mal. Jesus chegou lá e disse assim: ó, Lázaro, vem para fora, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Como você conhece esse Jesus? O profeta Isaías, quando ele faz a sua primeira citação a Jesus, no seu capítulo de número 7, no verso de número 14, ele falou: vai vir um sinal, e é através de uma mulher virgem. Uma mulher virgem trará o Filho de Deus. Aí ele confirma isso no capítulo 9, no verso de número 6. O menino vos nasceu, mas o filho se vos deu, e o nome dele será Emanuel. Será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade e príncipe da paz. Ele está dizendo: ó, o Filho de Deus vai vir. O Filho de Deus vai descer à terra. E demorou, passou-se anos. Veio Miqueias também profetizou e disse assim: ó, e ele nascerá em Belém. O salmista vai além, diz assim, ó, e ele nascerá da semente de Davi. E assim os profetas vão profetizando. E a presença de Deus vai se afastando da nação. Você tem que entender: Deus está contigo todos os dias da tua vida. Mas quando você sentir, preste bem atenção, quando você sentir que Deus não está falando com você, quando você sentir que nada está acontecendo, parece que tudo está parado para você, por mais que você ore, por mais que você busca, parece que nada acontece.
Bata a palma e glorifica o nome do Senhor, porque Deus está trabalhando por você. O silêncio de Deus não é sinal de incapacidade, é sinal de responsabilidade com o trabalhar dele na tua vida. Aí vem o profeta, deixa eu lembrar o nome dele aqui que fugiu da memória. Alguém sabe? Quem é que fala dos dízimos e da oferta? Profeta? Ah, o povo está crente. Aí vem o profeta Malaquias no verso 3 e no verso de número 18, capítulo 3 e verso de número 18, diz assim, ó: mais uma vez, vocês verão a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E a partir dali, passam-se 400 e poucos anos sem Deus falar nada sobre a terra. São 400 e poucos anos de Deus em silêncio total na terra. Você já pensou? Você fala assim: Deus só não falou comigo hoje. Eu fui num culto, o pastor pregou, a irmã cantou, o irmão deu um testemunho, o outro foi lá e deu uma saudação, leu a palavra. Nada, pai, eu não ouvi nada, nada falou comigo. Agora você imagina o povo de Deus, o povo que carrega o nome de Deus, o povo que tem a estrelinha na cabeça, o sinal de dizer, eles podem dizer: nós somos o povo de Deus. Este que era o povo de Deus não está ouvindo a voz de Deus por 400 anos. E você reclama porque Deus não falou contigo um dia. Você reclama porque Deus não falou contigo uma semana. Você reclama porque Deus não falou contigo um ano. Pastor, mas é um ano. E tem gente, irmãos, tem uma pessoa aqui que eu não vou falar o nome dela, não. Fala ou não fala, ela já sabe que é dela. Que eu falei com ela esses dias, eu falei: rapaz, Deus fala tanto contigo. Tu tinha que achar, era bom. Porque, irmão, tem gente que passa anos sem ouvir a voz de Deus. E tem pessoas que Deus tem um mistério, né, pastora Amanda? Parece que Deus tem aquele prazer de estar futucando você. Ó, tô aqui, tô de olho. Tu fica alerta, tu não sai do rumo não, tu não sai do prumo. Israel agora está sem ouvir a voz de Deus. 400 e poucos anos. Passam-se 400 e poucos anos. O que acontece? Vocês lembram do primeiro versículo, da citação de Isaías? E da semente de quem? De uma virgem. Isso acontece, a maior heresia em Israel. Já havia mais de 2.000 cristos nascidos de virgem. Os sacerdotes estavam usurpando das mulheres. E quando elas engravidavam, eles falavam assim, ó: vai lá e diz que é do Espírito Santo. Já tinha 2.000 mulheres com os cristos nascidos. Aí de repente, uma mulher aparece, dizendo que ouviu a voz de um anjo, grávida. Tinha quantas mulheres grávidas? Tinha quantos testemunhos falsos? Eram quantas mentiras? Mas aquela mulher ouviu a voz do Senhor. Ei, mulher, bendita tu seja, foi-te achado graça aos olhos do Senhor. Do teu ventre irá nascer o Salvador. E ela vai contar para o seu esposo diz: o quê? Maria, você, Maria. Maria, eu te amo, Maria, tu fez isso comigo. Qual foi o sacerdote? Porque todo mundo já sabia dos pecados dos sacerdotes. Qual foi deles? E Maria disse: é fruto do Espírito Santo de Deus. E José não acreditou. Irmãos, estamos vivendo nesse tempo. Já não estamos acreditando no poder de Deus por causa da mentira. Já não estamos acreditando no milagre do Senhor por causa de pessoas que usam o nome dele sem saber a responsabilidade que é. Que usam das profecias para afastar o povo de Deus. Foi isso que aconteceu. Por isso que Maria não teve o crédito. Por isso que o anjo teve que aparecer para José. E quando o anjo apareceu, José logo disse: amém. Eu sei que se fosse eu, tinha falado glória a Deus, não sou corno. Aleluia. Porque
Porque ruim é ser corno, quem nunca foi, não seja. Coisa paia. Pastor Júnior, o senhor já foi? Fui, não é bom. Dói, é um negócio que corta. Eu sei a dor de José. É um negócio que você não explica, você chora sem querer. Tá nos cantos, nada começa. Você não quer chorar, mas o trem parece que vem. Mas só que agora José está agraciado, porque além de não ter havido traição, ele acredita no poder do Senhor. E sabe que ele vive, que ele é. E assim, eles começam a viver juntos. E o que acontece? Maria está grávida. No ventre dela está aquele que iria salvar a humanidade. Mas alguém soube dessa notícia. E disse, vamos matar esse menino, na hora que ele nascer. Pegaram o rei, quando Jesus nasceu, vou adiantar aqui. Jesus nasceu. E quando Jesus nasceu, foi estendido um decreto, olha, para matar toda criança. Todas as crianças que nasceram é para ser morta. E quem lê a Bíblia sabe que apenas 3 se salvaram dessa chacina, que foi João Batista, Jesus e Natanael. Esses 3 se salvaram. Jesus foi para o Egito. E quando o rei Herodes morreu, Jesus voltou e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Cidade essa que era tida por muitos como a cidade dos impuros, a cidade dos pecadores, a cidade dos ladrões. Mas não importa onde você está, o que importa é quem está com você. Não importa o que acham de ti, o que importa é que Deus está contigo. Não importa o que falam de você, se Deus está com você, nada vai te parar. A Bíblia continua desenrolando a história do menino. O menino agora vai com 12 anos e encabula todos os mestres. Ele sabia tudo. Ele respondia tudo. E eu quero dizer para você que acredita nessa visão errada. Jesus, ele não tinha o poder de Deus. Ele não tinha o poder de Deus. Ele não se usurpou ser igual a Deus. Ele se destituiu de toda a sua glória. Jesus teve que ler. Jesus teve que orar. Jesus teve que jejuar. Jesus teve que buscar. Jesus era homem, mesmo tendo a essência de Deus. Ele era homem. Ele não usou o poder dele. Ele usou o poder do Pai. Jesus cresceu e agora ele vai se batizar. Porque aprenda, se você não tem uma autoridade sobre a sua cabeça, você não tem ministério. Alguém tem que estar acima de você. Alguém tem que pôr a mão sobre você. Jesus foi lá, porque o profeta da vez era João Batista. Jesus foi lá para te ensinar, para me ensinar, que nós precisamos de alguém com autoridade para dar início ao nosso ministério. Jesus foi batizado. E dali, ele foi para a sua cidade. Entrou na sinagoga. E era dia do profeta Isaías. Ele pegou o profeta Isaías, abriu. E quando ele abriu, eu gostaria de ler com você. Ele abriu em Isaías. Deixa eu ver se eu acho aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mateus, capítulo de número 22. Aliás, Lucas capítulo 4 e verso de número 16. Rapidão, para vocês entenderem o que aconteceu. Lucas capítulo 4 e o verso de número 16. Aleluia, Jesus. Vocês me deram 1 hora do tempo de vocês. Lembra disso. Lucas 4 e 16. Diz assim:
E chegou a Nazaré, onde foi criado. E era sábado. Como de costume, ele foi à sinagoga. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, ao qual abriu o livro e achou em um lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregoar a liberdade aos cativos, e dar a vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E todos ficaram perplexos, porque não era qualquer um que abriu o profeta Isaías. Quando Jesus terminou de ler, ele diz assim em alta voz: hoje essa profecia se cumpre. E dali Jesus começou. Passou em um lugar e tinha algumas pessoas pescando. E ei, vem a mim, que eu vos farei pescadores de homens. Passou em outro lugar, tinha um ladrão. Ei, para de roubar, me segue, porque tu terá tudo. Tu terá o pão, tu terá água. Passou em outro lugar, um cobrador de impostos. Ele disse: vem. E foi chamando. E ali ele foi formando aqueles 12, fortes, não fracos, bons, não ruins, os melhores, não os piores. Mas qual a diferença? A diferença é que eles andavam com o caminho, a verdade e a vida. Jesus começou o seu ministério e foi curando o cego, foi libertando os endemoniados, foi levantando os coxos, foi ressuscitando os mortos. Jesus vai fazendo bem. O povo estava tudo com fome. Jesus faz o quê? Multiplica pão e peixe. Jesus vai fazendo bem. Agora eu te pergunto, sabe a única classe que Jesus não gostava? Sabe a única classe que Jesus não gostava, e quando ele topava, ele chamava de filhos do diabo? Era aqueles que usavam a palavra para o seu próprio mérito. Usavam a palavra para o seu próprio gozo. Jesus, meu Deus, quando eu abro o Instagram, quando eu abro o Facebook, qualquer rede social, você vê os profetas aí, profetas de Baal. E alguém veio me perguntar: ah, mas se está profetizando, é de Deus. Se revela, é de Deus. É ou não é? É não. A maior preocupação da Bíblia Sagrada é com os falsos profetas. Jesus chegava a ó raça de víbora, vós pregai uma coisa e vivei outra. Vós comei o hortelã, vós comei o trigo e dão o resto para o povo. É o que estamos vivendo. Enquanto eu estou tirando a sua lã, enquanto eu estou tirando o que você tem, eu estou andando de carro zero. Eu estou com uma mansão. Eu estou com... Aí você... E os irmãos ainda... Você discute, ele briga, fala assim: está mentindo não, irmãos. No evangelho do reino, eu te ajudo, tu me ajuda. No evangelho do reino, se tu cai, eu te ajudo a levantar, eu não taco pedra em você não. No evangelho do reino, eu não te julgo, eu deixo o julgamento para Deus, eu te ajudo a te curar. Jesus pregava esse evangelho. Alguém veio falar para mim, falando assim: ah, e os homossexuais? Eu falei: meu irmão, os homossexuais que cuidem da vida deles. Eu tenho que cuidar da minha. Eu tenho que me preocupar com a minha salvação. Pastor, mas o que será deles? É eles com Deus, irmãos. Eu vejo o crente abestado. Se você quer ver transformação na pessoa, vai orar. Se você acha que não está certo, vai orar. Ah, mas eu não dou conta de ver, problema é seu, fecha os olhos. Fecha teus olhos e dobra o teu joelho
e clama ao Senhor. Nós estamos vivendo uma geração covarde. Alguém postou uma coisa e em muito tempo eu não via pregação a verdade na internet. Eu via só mentira. Só mentira. Mas dessa vez eu parei. E o caba nem sequer falou, ele escreveu. E eu parei para ler. Ele falou, Jesus não andava julgando quem bebia. Jesus sentava para conversar com quem bebia, para pregar o reino. Jesus não estava atacando pedra em prostituta. Jesus estava dizendo, se você quiser, eu estou aqui para te ajudar a mudar de vida, a se transformar. Enquanto você está aí, com esse seu senso de moral lá em cima, Jesus está procurando alguém que tem coragem de anunciar o reino de Deus. É bom falar só de oba-oba, os santarrões do século 21, os não me toque, pecado ainda é pecado, mas você tem que entender que você também é pecador. Jesus, ele entendia, e sabe o que eu acho mais lindo? É que Jesus não era pecador. É isso que eu quero que você entenda. Jesus não era pecador. Mas a Bíblia diz que ele sentava para comer e beber com os pecadores. Na nossa vida, irmãos, é escolhas. Você não pode fazer uma pessoa tomar uma escolha. Você não pode pegar a pessoa. Não. Você tem que entender o seguinte. O trabalhar de Deus na vida de cada um é Ele com o vaso. É Jesus contigo. Jesus vai trabalhar de uma maneira na vida do pastor Júnior. E já vai trabalhar de uma maneira diferente na vida da missionária Cris. Porque eu conheço uma irmã da Batista. Ela é batista, sabe? E na Batista, vocês sabem que pode, né? No meu tempo, então, nós tínhamos aquela regra. A Assembleia só usa calça, era, né, uma regra muito besta. A Assembleia não usa calça, a Assembleia não usa short, a Assembleia... E nessa época, ela usava igual uma assembleiana. E eu perguntei para ela assim, por que tu faz isso? Porque a Batista você pode usar calça. A Batista você pode usar shortinho. E ela falou para mim algo que eu peguei para a minha vida. Porque o jeito que Deus trabalha comigo é entre eu e Ele. Aprenda, irmãos. Jesus vai andar contigo e Ele vai trabalhar contigo é do teu jeito. Não queira impor o jeito de Deus trabalhar contigo na vida de outro. Só quem faz isso é quem ainda não está no trabalhar de Cristo. Aí ele pega para si um fardo pesado. Ele pega para si um fardo e fica assim, ó o jeito que o cara... Aí ele não aguenta, o que é que ele faz? Vou dividir com a Jô. Aí a Jô não tem um conhecimento cabível da palavra, vai falar o quê? É verdade. Aí fica os dois carregando pedra assim, ó. E Jesus dizendo, o meu fardo é leve. Para de pegar o fardo dos outros. Pega o fardo de Jesus. Está com sede? Ele é a água da vida. Está com fome? Ele é o pão do céu. Está perdido? Ele é o caminho. Está sem saída? Ele é a porta. Jesus pregou foi isso, irmãos. Uma das passagens que para mim é mais forte é Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que, pastor? Você não vai se preocupar com o que você vai calçar. Você não vai se preocupar com o que você vai vestir. Você não vai se preocupar com o que você vai comer. Aonde você vai morar. Jesus não te garante riqueza, irmãos. Jesus te garante prosperidade. Prosperidade é você estar, ainda que numa casa de tábua, alegre, porque o Senhor está te mantendo lá, vivo, com saúde e em paz. Era isso que Jesus estava pregando. Nós estamos colocando um fardo pesado nas costas do povo. E Jesus estava dizendo,
Está cansado? Está sobrecarregado? Está chorando todos os dias? Já não tem mais saída? Venha a mim, que eu te aliviarei. Jesus atraía multidões. Mas aí um dia, após 3 anos e 6 meses, Jesus fala para os discípulos irem preparar um lugar que é a chegada à Páscoa. E ali, os discípulos preparam aquele lugar. E ali faz aquela mesa bonita. E Jesus ali olha para os irmãos, só quem já ensinou, só quem já teve o prazer de ter uma turma, alguém que admira você, vai entender o sentimento de Jesus agora. Jesus está numa mesa e todos estão com os olhares brilhando. E Jesus faz um ato que já foi até feito aqui pelo nosso pastor Tiago, em representação a Jesus. Ele começa a lavar os pés de cada um dos seus discípulos. O que Jesus estava falando, pastor Júnior? Entre nós não há um maior que o outro. Embora o seu ministério seja diferente do meu, nós somos um em Cristo. Pedro ainda tentou argumentar a pastora Tina dizendo, que é isso, Jesus? Tu é o meu mestre, tu vai me lavar? Eu não quero. Pedro, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não terá parte comigo. Então me lava o corpo inteiro, Jesus. E ali agora vai começar a ceia. Jesus, você já sabe da história, eu estou aqui só dando uma pincelada. Diz assim, ó, a frase que faz todo mundo ficar ali perplexo: alguém há de me trair. E ali todo mundo ficou num burburinho. E Pedro chega no ouvido do mestre e fala: Senhor, quem é? Senhor, me fala, nós é amigo. O Senhor já falou que eu seria a rocha que o Senhor iria edificar a tua igreja. Aí Jesus disse: aquele a quem eu der o pão molhado. E vocês sabem da história. Jesus molha o pão, dá a Judas, Judas sai. Agora Jesus chama todos. Vamos orar? Jesus agora sobe ao monte e vai a um jardim por nome Getsemane. Quando ele chega ali, os discípulos começam a orar e Jesus agora começa a sentir uma dor na alma. E se você nunca teve uma dor na alma, não queira sentir. Jesus sente uma dor na alma tão forte que ele separa dos 11, 3. Pedro, Tiago e João. Por quê, irmãos? Vão andar contigo 11. Mas olhe lá, se para você chorar tiver 3. É capaz que quem está aqui não tem três pessoas para chorar. Não tem 3 pessoas para ligar na hora que está precisando. Pensa nisso, Jesus chama os 3. E ele vê que eles não entendem. Jesus vê que eles não entendem o que ele vai fazer ali agora, o momento. Aí ele fala assim: não, ficai aqui, que eu vou para mais distante e vou orar. E Jesus vai, e ele passa aquele momento, irmãos, que eu fico chateado quando nós não respeitamos Jesus. Jesus agora vai para dentro do Getsemane e ele é trouxido como uma rodia. A Bíblia fala que do seu rosto sangrou, saiu sangue pelos poros. Lucas é detalhista, ele é médico. Jesus sentiu tanta agonia, sentiu tanta vontade de morrer. O seu corpo sentiu a dor da alma dele e começou a reagir. E ele, sentindo aquela dor, agora ele olha para o céu e disse: Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Não me deixa passar por isso.
Não me deixa sofrer por este povo ingrato, este povo que vai me cuspir, este povo que vai me negar, este povo que não vai dar valor aos meus cultos, este povo que vão pegar um dia para dizer que comemora a mim e vão vender chocolate. Este povo que vão mentir com os lábios e vão me negar com o coração. Mas aí Jesus lembra que boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Aí ele fala assim: Pai, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele fecha a boca, vai olhar os discípulos. O que os discípulos estão fazendo? Dormindo. Sabe o que Jesus fala para eles? Não podeis velar comigo 1 hora. Você está vendo tanto que nós somos hipócritas? Você pega o seu celular, irmão. Você tira uma foto e diz assim: eu amo Jesus. Você pega uma postagem e publica dizendo: eu amo Jesus. Pai, eu quero fazer a tua vontade. Pai, eu quero viver o teu querer. Pai, tudo é por ti e para ti. Seu mentiroso, seu hipócrita, você está mentindo para você, porque para Jesus você não mente. Porque na hora que é para fazer a vontade dele, tem desculpa. Ah, eu estou com medo. Ah, eu tenho a minha família. Ah, eu tenho um jantar. Ah, eu tenho um almoço. Ah, eu tenho... Seu hipócrita! Ah, pegou o dia de hoje para colocar no... Ah, foi por mim. Porque ele vive. Porque ele... Tá, eu entro no Instagram, tá um monte de gente. Ai, porque ele vive. Hoje todo mundo é crente. Hoje todo mundo crê em Jesus. Hoje todo mundo aceita o sacrifício de Jesus. E eu não estou falando de religião. Eu estou falando do verdadeiro evangelho. O evangelho do reino. Ao qual uma placa de igreja não define quem está com Jesus ou não. I love you, Jesus. E Jesus lá atrás, eu sei, I love you. Eu sei. Ai, Jesus, aí bota, tem gente que vai além. O amor da minha vida é Jesus. E está se encontrando com macho no motel. Tem gente que vai, irmão, eu odeio hipocrisia. Está ali, ó. I love you, Jesus. E descendo o pau no irmão pelas costas. Desejando a morte do irmão. Desejando que... Irmão, mas está lá, ó. I love you, Jesus. Foi por mim. Não foi por ti, foi por todo aquele que deixar o caminho dele e seguir o caminho de Cristo. Foi por todo aquele que negar a si mesmo. Foi por todo aquele que verdadeiramente se jogar nos braços de Jesus e dizer: Jesus, já não importa a minha vontade, já não importa mais nada. O que importa é o que o Senhor tem para mim. Jesus vai de novo, isso acontece por 3 vezes, o povo dormindo. Ele fala: não, Jesus, agora nós vamos orar. Para tudo. Porque agora o traidor se aproxima. Judas chega, irmãos, e traz Jesus com o gesto mais paia do mundo. Ele beija o rosto do mestre, para identificar quem era Jesus. Mas Jesus não era bobo nem nada, irmão. Se você for ler o livro de João, se não me engano, o capítulo de número 18. Ei, Belinha. Belinha, estou te vendo. Se você for ler o verso de número 18, você vai entender algo muito importante e engraçado. Quando eles chegam para pregar Jesus, para pegar Jesus, eles, ei, quem é Jesus? É Jesus. A quem vocês buscais? A quem buscas? Aí é Jesus. Aí Jesus abre assim. Jesus estava orando. E quem ora tem poder de Deus. Quem ora tem a presença de Deus. Jesus abre a boca como Deus e fala assim: eu sou. E todos caem no chão. Todos caem no chão. Por quê?
Porque ali ele estava preparado para cumprir a vontade de Deus. Pedro se exalta, já corta a orelha de um. Jesus, para, Pedro, não é hora de usar a espada. Cola a orelha do cara de novo. E ali começa o nosso Jesus a sofrer. Foi açoitado. Foi açoitado, irmãos. Jesus apanhou tanto. Apanhou, que dava de ver os ossos de Jesus. Dava de pegar o dedo e colocar assim, e tocar nos ossos, de tanto que ele apanhou. Foram 400 e poucas marcas nas costas dele. Desferidas por um azorrague. O que é um azorrague, pastor Júnior? É um chicote com 3 pontas. E em cada ponta 3 tirinhas de osso. Todas as vezes que batia na costa de Jesus, fazia isso aqui, ó. Arrancava pedaço da carne. E sabe o que Jesus pensava? Eu amo eles. Eu amo eles. Eu amo eles. O que mais, pastor Júnior? Depois, pegaram Jesus e colocaram ele no lugar. E tem mais, enrolaram um cobertor em Jesus. Enrolaram um cobertor. Alguém aqui já se cortou e colocou alguma coisa em cima e puxou depois? Agora imagina, irmãos, 400 e poucas feridas nas suas costas, coberta por um pano. E ali Jesus vai passar a noite com aquele pano ali. No outro dia, os soldados vieram buscar Jesus. Eu nunca vi um agente penitenciário tratar bem um bandido. Eles pegaram de uma vez e arrancaram, assim, abrindo todas as feridas de uma só vez. Já! E Jesus na cabeça dele, é por amor. Depois disso, pastor, não vai acontecer mais nada. Vai sim. Jesus é levado perante o povo. E como era Páscoa, foi-lhe dado uma proposta. Olha, eu tenho um prisioneiro político aqui chamado Barrabás. Esse prisioneiro vai morrer. Mas como é de costume na Páscoa, nós podemos soltar um prisioneiro. O que vocês acham? Jesus ou Barrabás? E o povo começou a gritar: matem Jesus e soltem Barrabás. Matem Jesus e soltem Barrabás. Agora ninguém lembrou dos milagres. Agora ninguém lembrou das curas. Agora ninguém lembrou das libertações. Agora ninguém lembrou do Filho de Deus. O povo só gritava: matem Jesus e soltem Barrabás. Eu acredito no meu coração que doeu mais do que as chicotadas. A traição de quem você ajudou, a traição de quem você cuidou, dói mais do que qualquer facada, qualquer tiro. Porque é uma ferida na alma. E assim foi feito. Então leva esse Jesus. Jesus agora vai fazer o quê? Vai se preparar para a crucifixão. Eles colocaram Jesus e falaram assim: tu é o rei dos judeus, né? É o rei dos judeus? Tu é o rei dos judeus. Pegaram uma coroa de espinhos. Com espinhos que davam quase 15 centímetros, irmãos. Colocaram sobre a cabeça de Jesus. Marcos é detalhista. Pegaram uma cana e começaram a bater. Furaram o crânio de Jesus com aquele espinho. Para acabar com tudo, começaram a se ajoelhar e dizer: honra ao rei dos judeus. Honra ao rei dos judeus. Depois pegaram ele. E quem anda com a cruz inteira está mentindo. Jesus não carregou aquela cruz inteira. Porque a arte ficava toda completa, quase 180 quilos. Jesus levou só uma arte. Colocaram uma arte.
Jesus começou a levar, mas ele estava cansado, estava ferido, estava com fome, começou a cair. E tudo o que vinha na cabeça de Jesus era: foi por amor. Jesus caiu, viu que não aguentava. Pegaram um homem estrangeiro e colocaram para ajudar Jesus. Talvez você está dizendo assim: que mensagem paia. É não, irmãos. É o diabo que já não deixa tu ver o sacrifício de Jesus. É o diabo que já acostumou nossas igrejas com oba-oba. E Jesus está carregando uma cruz, é por você. Jesus está lá passando a maior vergonha para um judeu, você sabe qual é? É mostrar o seu corpo. Jesus está despido no meio da multidão, carregando uma cruz, todo ensanguentado, para me ver crente reclamando e não vir para a igreja por causa de dor de cabeça. Para me ver crente reclamando e não vir para a igreja. Eu queria que Jesus, irmãos, não amasse tanto e pegasse você que coloca no Facebook, no Instagram, no Diaba 4, lá eu amo Jesus, e te mostrasse só um pouquinho do que ele sofreu por você. Deixasse só um pouquinho acontecer com você. Porque nós não estamos mais vivendo o Evangelho. Nós estamos crucificando Jesus todo dia. Todo dia Jesus está sendo crucificado por você. Sabe, todas as vezes que você diz não para Ele, é mais uma vez Ele na cruz. Jesus chega ao lugar da crucifixão. Eu quero encerrar porque eu já estou querendo chorar aqui. Chorar é feio, principalmente para mim. Denise disse que eu sou feio demais chorando. Montaram a arte. Tem um problema. Não era para Jesus a cruz. Era para Barrabás. E Barrabás era alto e grande. Sabe o que eles fizeram? Eles tiveram que deslocar o braço de Jesus. Fizeram assim, ó. Pegaram aqui, ó. Pegaram o braço de Jesus e puxou. Estralou. Colocou. Pregaram. Depois disso, amarraram, porque não tinha como segurar só com os pregos. Agora é os pés. Os pés não dava, não tinha prego que atravessasse os dois. Foi um pé primeiro. Botaram um pé. Apregaram o pé. Depois colocaram o outro por cima. E apregaram o pé. Mas vamos botar Jesus devagarinho. Não, irmãos. Jogaram Jesus. O buraco está ali, pegaram uma cruz e fizeram assim, ó. A Bíblia diz que Jesus foi para frente, que ficou sufocado. E ele teve que reunir as forças que tinha, porque Deus não aceita sacrifício sufocado. Ele juntou o resto da força que ele tinha. Já estava 2 dias sem comer. Estava todo ferido, todo machucado, tanto no corpo quanto na alma. Ele junta toda a força, pastor Ajô, e puxa para trás, e respira. E ali começa a agonia na cruz. Alguém olha para ele e fala assim: ei, tu não é o rei dos judeus? Tu não é o filho de Deus? Tu não é o que anda pregando o reino por aí? Então, te livra e livra nós dois. Imagine você estar morrendo por uma pessoa e ela cuspir na tua cara. É isso que você faz todas as vezes que você vai contra o Evangelho de Jesus. Contra aquilo que Jesus pregou. Mas, graças a Deus, que ainda há uns remanescentes que dizem: lembra de mim quando tu entrares no teu reino. Ainda há uns poucos que não ligam para este mundo, que querem viver com Jesus. Irmãos, eu imagino Jesus. Porque a melhor coisa do mundo é você achar alguém que está contigo em meio à dor. Aí ele fala assim: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Vocês sabem que Jesus morreu primeiro, né?
Sabem, né? E eu quero que vocês entendam que Jesus não morreu, irmãos. Porque Jesus não pecou. A morte só tem poder sobre o corpo de quem peca. Porque o pecado é que te dá direito à morte, você sabia? A alma que pecar, essa... Mas Jesus não tinha pecado, pastora Jo. E Jesus estava passando tudo aquilo. O pleno Joisiel, ele olha para o céu, sabe o que acontece? Que ele olha para o céu, ele vê o pai dele de costa. Ele olha e fala: Pai, até tu me abandonaste. Eu estou fazendo a tua vontade. Mas imagine um pai olhando um filho sofrer. Eu sei que se Deus estivesse olhando direto para Jesus, a terra ia tremer, ele ia fulminar aquele povo. Mas só que Deus tem o propósito dele e ele não quebra. Jesus e Deus não voltam atrás com as suas palavras. A tua sorte é isso, que Deus não quebra princípio. Por isso que todas as vezes que tu dobra o joelho, Deus pensa em te fulminar. Aí Jesus abre as mãos e diz: não, eu morri por eles. A ira de Deus, irmãos, é algo que age naturalmente na terra. Não é Deus que desce não e vai não. É algo que nasce, o Criador tem na terra o agente dele. Então você tem que entender, automaticamente a morte está do teu lado aí agora. A morte está do teu lado com um punhal no teu pescoço. E você tem que dar graças a Jesus por ter morrido e te dado direito à vida eterna. Jesus agora está ali. E a morte não pode tocar nele. Ele olha para o céu, olha para o povo e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está ali sofrendo, todo mundo olhando ele. Eu sei que ele cansa, fala assim: Pai, chega, eu te entrego o meu espírito. Viu? Não foi a morte quem pegou Jesus, ele entregou o seu espírito a Deus. Você tem que entender que você não serve qualquer ser. Você serve a alguém que nem a morte foi capaz de tocar. E sabe por que você não morre quando você peca? Porque a chave da morte está nas mãos dele. Ele morreu, foi enterrado num sepulcro de rico. E não teve direito sequer a um banho antes. Por quê? Porque já estava findando. Já estava chegando o horário do sábado e não podia mais fazer nada, não podia mais trabalhar. Mas Jesus foi e tomou a chave do inferno e tomou a chave da morte e disse: agora está sobre as minhas mãos todo o poder. Chegou o domingo. Chegou o domingo. E as mulheres ansiosas estavam: nós temos que lavar o mestre, nós temos que limpar o corpo dele. Quando elas chegam lá, a pedra estava removida. E tinha 2 homens assim. E uma delas faz a pergunta que choca a nós todos: aonde está o mestre? Aonde está o meu Senhor? E o anjo se mostra como um anjo e fala: como você procura entre os mortos aquele que já ressuscitou? Vá e diga que Jesus está ressuscitado. Quero que você entenda isso. Ainda que você passe 3 dias no escuro da solidão, no vazio da morte, o teu Senhor estará contigo neste momento. E não importa quão fundo seja a tua cova, a voz dele vai te alcançar
e te chamar pelo nome, vem para fora. Jesus aparece a todos os discípulos e dá uma missão a todos: vão por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E sabe o que é mais lindo do pregar o evangelho? É que você não precisa achar meros argumentos. Você só precisa falar de Jesus. Vá e anuncie as boas novas, que Ele ressuscitou. Eu não vejo aqui aquele que estiver na Assembleia de Deus. Eu não li aqui aquele que estiver na Presbiteriana. Eu não li aqui aquele que estiver na Igreja Católica. Eu não li aqui aquele que estiver na Universal. Eu li aqui foi aquele que crê em mim será salvo. Agora eu te pergunto, você crê em Deus? Você crê nessa morte? Você crê que Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou? Você crê? Então nada pode tirar a salvação de você. Nada pode te separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a fome ou o passado, nem tampouco o que há de vir. Tudo o que você precisa é crer. Se coloque de pé. Crê em mim e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus.